Olá, estudantes, sextos anos. Vamos a mais uma nova videoaula. Então, a partir de agora, a gente vai começar a compreender e classificar o que são vírus, bactérias e fungos, as características gerais, a estrutura e algumas doenças relacionadas a eles. Então, vamos ao primeiro. O que são vírus? As características, então, dos vírus. Não constituem uma célula completa, por isso necessitam de uma célula de um outro organismo para hospedar ele. Quantidade de células: acelular, nenhuma célula. Estrutura: membrana proteica e material genético, DNA e RNA. Doenças relacionadas: então a gente tem os resfriados, o sarampo, a dengue, e agora a gente tem a nossa pandemia, né, que é o Covid-19, que é um exemplo de vírus. Bactérias, então, são micro-organismos unicelulares pertencentes ao reino dos moneras. Podem ser autótrofos, heterótrofos, anaeróbicos ou aeróbicos. Quantidade de células: unicelular, uma única célula. Estrutura: parede bacteriana, nucleicos, então, que circulam o DNA, os plasmídios e a presença de flagelos em alguns casos. Exemplo: tuberculose, hanseníase, leptospirose, que é a doença dos ratos, né? A gente tem agora, então, as características dos fungos. Então, os fungos possuem o seu próprio reino, que é o fungi, desempenham diversas funções na natureza, como decompositores, predadores, parasitas e outros. A quantidade de células, então, unicelular, uma única célula, pluricelular, mais de uma célula, ou várias. Estrutura: hifas, núcleo bem definido e presença de septo, ou seja, a divisão por parede celular e ramificações. Alguns exemplos, então, de fungos: micoses, candidíase e histoplasmose, tá? São alguns exemplos, então, ali de fungos, bactérias e vírus. Com base nisso, agora vocês têm as atividades para desenvolver. A primeira atividade é um caça-palavras, então tem um textinho lá em cima e tem umas palavras que estão escritas em maiúsculo. Essas palavras que estão escritas em maiúsculo vocês vão encontrar ali no caça-palavras. O desenho que está no lado para vocês é uma chargezinha, né? Então vocês vão olhar o que está escrito ali e vocês vão tentar entender o que está acontecendo ali. Logo abaixo também tem outras imagens para vocês, por exemplo, um hospital. O que está aqui? Aí tem uma placa, né, de um hospital. E olhem um animalzinho que está ali fora. O que está lá dentro do hospital? Será que tem isso? Será que não tem? Como é que a gente faz para controlar isso, né? Então vocês vão olhar essa imagem ali. E no outro lado dessa imagem a gente tem várias imagens do que são vírus, né? Do que são fungos e do que são as bactérias. Eu quero que vocês olhem bem para essa imagem do vírus com o vírus que está acontecendo agora no nosso país, né? Que é a pandemia, que é o Covid-19. Olhem bem essa imagem do vírus aí. Ele não é conhecido para vocês? Então, olhem bem essa imagem. Depois tem Agora é com você. Na número 2, vocês vão elaborar uma história em quadrinhos sobre vírus. Então, vocês têm ali 6 quadrinhos e vocês vão fazer uma história em quadrinhos sobre vírus. Prof, posso usar o exemplo do vírus da pandemia, da vírus da Covid-19? Pode, vocês podem elaborar esse desenho ali com base nisso. Como é uma história em quadrinhos, vocês têm que fazer um diálogozinho, tá? Então, o que está acontecendo, tá? Para a prof poder entender. A questão 3, vocês vão construir um texto. Então, ali no enunciado do exercício 3, está dizendo assim que a gente está passando por um momento em que está tendo um vírus aqui no Brasil, né? Em outros países também teve, que é a pandemia. Vocês vão
botar ali, então, nada mais do que é um vírus, que pode ser transmitido de uma pessoa para outra ou de inúmeras formas. Então, vocês vão descrever, tem as linhas ali embaixo, vocês vão descrever como está sendo para você essa passagem dessa epidemia. Como você está fazendo para se cuidar? Como você está fazendo para não contrair esse vírus? Tá? Como é que está sendo o seu isolamento? O que você está fazendo? Além de fazer as atividades, de estudar, como está sendo o seu dia a dia? Então, vocês vão escrever um breve resuminho ali embaixo nas linhas. A questão 4. Vocês vão construir o desenho do coronavírus, tá? Então, vocês têm imagens que aparecem na televisão para vocês, também tem no texto em cima que a prof botou lá as imagens do que são vírus. Vocês vão desenhar o vírus do coronavírus e pintar bem bonito. A próxima atividade, então, vocês têm imagens, quadrinhos, né, que estão ilustrando para vocês. E a questão 5 diz assim, ó, com base na ilustração ao lado, explique quais são os fatores que podem proteger você do contato com o vírus e as bactérias e em seguida escreva por quê. Como é que a gente pode estar se cuidando para não estar contraindo os vírus e as bactérias? Então ali no lado tem um exemplo, por exemplo, tomar vacina. Será que isso ajuda a gente não contrair vírus e bactérias? A gente lavar as mãos ajuda a gente não contrair vírus e bactérias? Então pensem na imagem que está no lado ali para vocês e o que vocês podem fazer, né, que vocês já fazem, para não estar contraindo os vírus e as bactérias. E explicar por quê. Eu faço isso porque me ajuda nisso aí. Próxima questão, que é a questão 6. Veja em casa se você tem carteirinha de vacinação, que é aquelas que vocês vão no postinho, os pais de vocês devem guardar, as de vocês. A carteirinha de vacinação, vocês pedem para os pais para olharem a de vocês. E daí vocês vão anotar ali na questão 6 alguns exemplos de vacinas que vocês já fizeram. Então, eu fui lá em tal dia, a minha mãe foi lá e foi aplicado tal vacina. Daí bota o nome da vacina que foi feita em você. Foi feito gotinha. Qual a data da gotinha, tá? Então, vocês vão escrever algumas vacinas ou observar a carteirinha de vocês. Se alguém não tiver ou tiver perdido a carteirinha, daí vocês anotem ali, prof, perdi a carteirinha, mas a minha mãe fez uma outra. Tenta explicar para a prof o que aconteceu. E tenta perguntar para os pais se foram feitas todas as vacinas, né? A questão 7. De acordo com o desenho que está no lado, vocês vão escrever frases, ou fazer frases, né? Para que a gente tenha uma vida saudável. O que a gente faz para ter uma vida saudável? Será que a gente só toma vacina e a gente vai estar saudável? Será que se a gente tiver uma alimentação legal, a gente vai ter uma vida saudável? Então, vocês vão escrever. O que faz você ter uma vida saudável? Prof, eu como frutas. Será que isso faz a gente ser saudável? Prof, eu tomo refrigerante. Será que isso faz a gente ter uma vida saudável? Então, vocês vão escrever o que vocês fazem para ter uma vida saudável. E era isso, pessoal. Então, qualquer dúvida, a gente tem o nosso momento que a gente pode se encontrar para a gente estar conversando referente às atividades e referente ao conteúdo. Eu gostaria que vocês relessem todo o texto, tá? E qualquer dúvida, daí vocês vão tirar nesse momento do dia das dúvidas. Bom trabalho, fiquem em casa, vamos se cuidar. Beijo da Prof. Edna.